Olá! Hoje nós vamos falar a respeito do porquê a saúde, a medicina de forma geral, ter chegado no ponto que ela chegou agora no século XXI. Então vou fazer um retrospecto rápido para que nós possamos entender melhor essa história e com isso que podemos escapar das armadilhas que estão por aí e termos uma saúde mais equilibrada, né? Um equilíbrio maior, uma saúde, uma longevidade mais saudável no nosso dia a dia. Então, para que isso aconteça, vamos fazer um breve histórico de como foi sempre a questão da saúde na humanidade. Os tratados mais antigos, que vêm lá da época da medicina Ayurveda na Índia, que é a prática de saúde mais conhecida que nós temos registros até hoje, já fala muito da questão do vitalismo, da vitalidade. Como a pessoa preservar sua vitalidade? Pela alimentação, pelos seus hábitos, sono, sentimentos, fé, entre outras coisas. Então isso é uma coisa que sempre norteou as sociedades e os tratamentos, sejam eles preventivos ou tratamentos efetivos para situações de saúde que estão acontecendo, sejam agudas ou sejam crônicas. E isso, de uma certa forma, veio assim se perpetuando durante milhares e milhares de anos. Claro, mudando de formato conforme a civilização que foi chegando. Então, na Índia era de uma forma, na medicina chinesa era de outra, na Grécia, na Babilônia, com os romanos, com o povo judeu, no Egito. Isso foi modificando até chegar na Europa e praticamente hoje no mundo ocidental todo nós temos diversos momentos da prática médica dentro do conceito do vitalismo. Aonde que tem essa mudança então? Porque, como eu estou falando, o vitalismo era o que? Você desenvolver com recursos da natureza, sejam eles de origem vegetal, mineral, animal, energética, a vitalidade no corpo de cada pessoa. Então, com isso, você impediu o quê? Que a pessoa adoecesse, que a pessoa ficasse doente. E a saúde prevalecesse de uma forma assim super equilibrada. Só que quando chega na época que acaba a Idade Média, que começa o Iluminismo, o renascer das artes, das ciências, a criação das grandes enciclopédias e uma oposição ao conceito teológico que sempre acompanhou a medicina, houve uma mudança no pensamento. Passaram-se a questionar então práticas antigas que existiam na humanidade. E aí veio o chamado cientificismo, aonde a química toma um lugar muito predominante. E com isso passa a querer o quê? Quebrar os paradigmas e os padrões que vinham até então. Então vem a chamada Revolução Química no século XIX, notadamente na época de Louis Pasteur, que através da teoria do germe, até hoje muito questionada, ele quebra esse paradigma do vitalismo e introduz essa nova forma de ver a saúde, de ver a medicina. É basicamente onde eu considero que houve o quê? O nascimento da medicina clínica, o nascimento até da medicina alopática, se assim quisermos dizer e pensar. Porque ali é uma grande modificação. O célebre debate dele com Claude Bernard é muito interessante. E aí duas escolas fazem literalmente uma separação. A nova linha que segue o conceito de Pasteur da patologia, onde passa a se estudar o quê? A doença ao invés de estudar a saúde. Então nasce a clínica, a semiologia, a patologia, e ao invés do vitalismo, onde se estudava o quê? Como preservar a saúde, e não necessariamente estudar a doença. Então muda-se radicalmente um conceito filosófico do entendimento da medicina e do entendimento da saúde. E logo no final do século XIX, alguns grandes empresários passam a ver o grande negócio que a medicina, especialmente os tratamentos, podiam se tornar. Então, a partir disso, modifica-se totalmente a maneira com que a classe médica passa a ver a questão da doença e da saúde. De que maneira que isso acontece? Com a modificação dos currículos universitários e a partir da fundação ou compra das indústrias farmacêuticas, que começaram a proliferar de uma maneira assim assustadora. Então, os grandes conglomerados químicos nascem, notadamente na Europa, como o grupo Bayer, o grupo Bosch, Behring, Ronald Poulain, entre outros, que tomam conta desse mercado ainda muito incipiente. Também começam a aparecer os primeiros produtos químicos para a agricultura, notadamente pela Monsanto, já naquela época. A sacarina foi o primeiro produto que teve um
uma divulgação química assim, efetiva, digamos assim, naquela época, e começa a se modificar o currículo médico, aonde essas práticas mais tradicionais elas saem do currículo médico, abrindo espaço então para os produtos químicos produzidos, logicamente com patentes industriais, o que passa a gerar um lucro absurdo. Esse impacto foi tão grande que essa revolução química, esse nascimento dessa indústria química pesada, possibilitou a realização da Primeira Guerra Mundial, que só não existia, digamos assim, porque não haviam recursos tecnológicos para manter produção de armas, de pólvora, entre outras coisas. Esse mesmo cartel farmacêutico é o que permite, na Segunda Guerra Mundial, o grande avanço da guerra química promovida especialmente pela Alemanha nazista naquela época. É chamado cartel Ink-Farben. E ele, mesmo depois da guerra, mesmo depois do julgamento de Nuremberg, os seus dirigentes continuaram ativos e continuaram negócios que persistem até hoje, para nós vermos a força que essa indústria tem. Então, essa indústria, na verdade, promove toda essa modificação. Um tema que hoje vem tendo grande assim, repercussão é a questão do leite. O próprio leite modifica através de uma patente que foi emitida em 1937 por uma pessoa da família Rothschild, ou Rothschild, como queiram falar. Ele que patenteou o quê? A pasteurização do leite. E a partir dali fica literalmente proibido a venda do leite integral, o leite in natura, como ele vem da vaca na fazenda. Olha o absurdo que nós chegamos. E então esse leite industrializado é o que passa a valer. Mas na frente passa por uma série de modificações, como a pasteurização, digamos assim, o aquecimento em alta temperatura, que é o tal do UHT que você vê na embalagem, que significa Ultra High Temperature, ou seja, um leite que ele é fervido a uma temperatura alta, se não me falha a memória, cerca de 270 graus Celsius, o que faz com que desnature tudo que existe de positivo nesse produto, digamos assim, e aí ele seja depois enriquecido com vitaminas e minerais. É essa forma que a indústria trabalha. E com isso a gente tem uma defasagem até hoje. Mais à frente o leite em pó, que é um dos produtos, na minha visão, mais complexos que existem hoje no mercado. No ponto de vista de toxicidade, de falta de reconhecimento do nosso organismo como um verdadeiro alimento. Eu acho que é ele e a salsicha, que por conta dos nitratos e dos nitritos, ela demora muito tempo para ser eliminada do organismo e tem um grau de toxicidade muito grande. Então, mesmo um inocente hot dog para seus filhos, pense duas vezes. Porque o que está sendo colocado ali são coisas que eles podem carregar para o resto da vida. E são comprovadamente substâncias cancerígenas e, ao mesmo tempo, exigidas por lei de conter nesse tipo de produto. Então, essa mudança toda que é causada por essa indústria que passa a visar o lucro, o dinheiro, o enriquecimento com a saúde, é a grande causadora dessa mudança, essa revolução, ao meu ver, para pior, das práticas de saúde, colocando então essa medicina tão tradicional com o nome de medicina alternativa, que, como eu já disse em outras postagens, é uma coisa que eu não aceito. Alternativo é a chamada medicina alopática. A outra é uma medicina tradicional, que já vinha sendo praticada há milhares de anos pela humanidade. E ela é retirada do lugar pelo poder econômico da medicina moderna, a medicina ocidental, como ela é chamada também. Então, é o que eu quero falar com você. Isso é hoje, para nós termos uma noção do que nós estamos lidando nos dias de hoje, por que às vezes é tão difícil, vamos dizer assim, combater ou buscar uma outra maneira de entender a saúde, que é por conta da pressão econômica financeira que existe dentro dos tratamentos, das terapêuticas e, como eu falei, até dentro das próprias universidades. Porque boa parte, especialmente no exterior, são bancadas pelos grandes grupos, Harvard, Stanford, Michigan, entre outras, tem esses patrocínios das cadeiras por esses grupos, aspas, filantrópicos, que impõem junto com isso toda uma condição de um novo currículo, de uma nova maneira da medicina se colocar. Ok? Então, te vejo em breve numa próxima postagem. Tudo de bom para você. Abraço!